Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Na última aula, a gente parou na página 71 do livro, que a gente está estudando o Guia para o Novo Muçulmano. Esse livro que a gente está estudando. Então, a gente parou na página 71. Estamos explicando aí a crença nos livros revelados. Os livros que Deus, o Altíssimo, revelou para os profetas. Alguém ficou com alguma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Quem tiver alguma dúvida? A gente está pelo Zoom, Facebook e o Instagram. Que hoje a gente vai explicar um pouco do Alcorão, que é o último livro revelado por Deus, o Altíssimo, para a humanidade. Já que ninguém colocou alguma dúvida, se durante a aula a pessoa tiver alguma dúvida, eu sempre estou cuidando o chat. Então vamos começar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai falar da última revelação de Deus, o Altíssimo, para o último profeta, que é o profeta Muhammad, que é a paz de Deus sobre ele, que é o Alcorão Sagrado, que é o nosso livro. Agora o autor vai citar um subcapítulo falando sobre os benefícios e particularidades do Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah revelada ao nosso profeta Muhammad. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. Por isso o crente honra este livro e se apega às suas leis. Devemos honrar o Alcorão. E de que forma a gente vai honrar o Alcorão? De várias formas. Inclusive a pessoa como ele cita o autor, e se apega às suas leis, ou seja, cumpre aquilo que Deus ordenou. Aquele mandamento que Deus ordenou, a pessoa cumpre. Aquilo que Deus proibiu, as proibições, a pessoa se afasta. Então isso é uma forma da pessoa honrar a palavra de Deus. Não é como as pessoas podem entender, a honrar a palavra de Deus é crer. Sim, mas só a crença, sem a pessoa praticar, ela está honrando? Não está honrando. Então a pessoa tem que praticar também. A honra é a pessoa praticar aquilo que Deus Altíssimo revelou em seu livro, ou a sua palavra. Sua recitação e seu estudo. Também a pessoa recitar ele, como um profeta que é para sobre ele recitou. Que isso aqui é uma ciência no Islã que se chama Tajwid, que é uma ciência que é como recitar o Alcorão, como o profeta que é para sobre ele foi ensinado pelo anjo Gabriel. Dessa forma, eu também exalto a palavra de Deus. Como Deus revelou, eu quero recitar da forma correta. E também estudar ele. Estudar a palavra de Deus. Eu quero entender os versículos. Deus Altíssimo revelou a palavra e também deixou o profeta esclarecer. O profeta para nós, ele é o mensageiro, a pessoa que nos ensina, nosso mestre, nosso professor, ele que nos orienta. Esse versículo significa tal coisa. É dessa forma que a gente deve orar, é dessa forma que a gente deve pagar.
o zaká, é dessa forma que a gente deve fazer a peregrinação, é dessa forma que a gente deve fazer o jejum. Então, o profeta, que é paz sobre ele, nos esclareceu as sentenças jurídicas da religião. Esclareceu esses assuntos da religião. Esclareceu os mandamentos de Deus para nós. Então, também dessa forma que a pessoa honra a palavra de Deus. Como Deus falou em vários versículos em seu livro, no Alcorão, que ele não enviou mensageiro algum, como está no capítulo 4, a não ser para ser obedecido. Agora, o propósito do mensageiro é orientar as pessoas, instruir as pessoas, mas esse mensageiro deve ser o quê? Obedecido pelas pessoas. Então Deus, e não enviamos, como Deus fala no Corão, nem um mensageiro a não ser para ser o quê? Obedecido pelo seu povo. E a gente sabe que a gente tem o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa que, se ela obedecer os mandamentos de Deus, é uma pessoa que é crente. E se ela o que renegar os mandamentos de Deus, ela é uma pessoa que é descrente. Não cumpriu com aquilo que Deus o Altíssimo que ordenou a ela o que? A cumprir, a realizar. Então, esse é o primeiro parágrafo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu? Sinta-se à vontade em perguntar. Então, também o Alcorão é a orientação e a razão de nosso êxito nesta e na outra vida. Então, o Alcorão é a orientação e a razão. Se a gente quiser viver uma vida o quê? Com dignidade, alcançar a salvação, vai ser através da palavra de Deus. Porque o caminho é a palavra de Deus. Se a pessoa quer ser salva, ela vai ser salva cumprindo a palavra de Deus, entendendo como Deus esclareceu e revelou para o seu profeta, que é a Sunna, os ditos proféticos, os esclarecimentos proféticos, a gente pode falar, as explicações proféticas, exegeses proféticas, a gente pode falar de várias formas, que ele foi o que enviado para esclarecer e orientar a gente. A palavra de Deus. A pessoa deve seguir o que é o Alcorão, porque ele é o último dos livros, é a última das revelações. Então devemos o que? Seguir o Alcorão com aquilo que Deus o que? Ordenou. O Alcorão tem muitos benefícios e peculiaridades que o fazem diferente dos outros livros sagrados anteriores dentre eles. Ou seja, ele tem alguns benefícios que os outros livros anteriores não tiveram. Agora ele vai citar o primeiro, que são, a gente pode falar, as diferenças entre o Alcorão e os outros livros. O Alcorão compreende todas as leis divinas, pelo que confirma e comprova no que concerne aquilo que já havia sido revelado nos livros anteriores. Ou seja, o Alcorão também fala sobre o que estava em outros livros anteriores, como a Torá, como os Salmos, como o Evangelho, como os pergaminhos de Abraão, o Alcorão que confirma aquilo. Ou seja, todas essas revelações são do único Deus, o Deus de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Jacó, de José, de todos os profetas de Deus. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: temos revelado a ti, ó Muhammad, o livro, que é o Alcorão, com a verdade que corrobora e mantém vigente o que já havia nos livros revelados. Ou seja, uma confirmação. Como a gente sempre fala, irmãos e irmãs, prestem atenção, a mensagem é a mesma, ou seja, a unicidade de Deus. O que muda, às vezes, as leis, os mandamentos? Para esse povo foi dado esses mandamentos. Para esse povo foi dado esses mandamentos. Isso depende o quê? Da sabedoria absoluta de Deus, que a gente não conhece, não temos conhecimento
o porquê foi revelado para esse povo esses mandamentos e porquê foi revelado para esse outro povo esses mandamentos. Mas Deus Altíssimo, com a sua plena sabedoria, revelou, a gente pode entender como para facilitar a prática da religião para esse povo. Revelou esses mandamentos. E revelou esses mandamentos para praticar ou facilitar a prática desse povo. E Deus conhece mais os seres humanos. Ele é o Criador. Até a gente, quando a gente tem o quê? Filhos. Temos, por exemplo, 5, 6 filhos. A gente sabe o que é mais fácil. Olha, eu vou deixar o meu filho estudar nesse curso. Vou incentivar ele a estudar, porque ele é bom em matemática, por exemplo. Esse meu filho, ele tem facilidade, pelo que eu conheço ele, meu filho, convivo com ele, ele tem facilidade em decorar. Então esse curso seria bom para ele. Então Deus Altíssimo enviou esses mandamentos, revelou, para facilitar para as pessoas o que? A prática desses mandamentos. E revelou para esse outro povo mandamentos, para também facilitar a prática desse povo dos mandamentos. Ou seja, os mandamentos, as leis divinas, podem ser diferentes de um povo para o outro. Como foi dado para o povo de Israel o sábado, e foi dado para a nação do profeta Muhammad a sexta-feira. Mas não quer dizer o quê? Que Deus Altíssimo, porque Ele revelou o sábado, tem que permanecer sempre o sábado. Não pode ser, por exemplo, a sexta, o domingo, a segunda-feira. Deus Altíssimo sabe o que faz. Então, para os muçulmanos, para a nação do profeta Muhammad, foi concedida a sexta-feira. Para o profeta Moisés foi concedido o sábado. Agora, para o profeta Abraão, Noé, Adão, a gente não tem ciência. O que foi concedido para eles? Vamos falar, por exemplo, que foi concedido a quinta-feira, o domingo. Não há problema, Deus Altíssimo ordenou esse dia como sagrado para eles. Um mandamento que também é um teste para nós. Será que a gente vai cumprir com esse mandamento ou vamos ser negligentes? Eu não vou cumprir com isso. Esse dia eu não vou guardar. Vou guardar o dia que eu quero, o que eu acho melhor. Então são mandamentos. Mas a mensagem, desde Adão até o profeta Muhammad, é a mesma mensagem. A unicidade de Deus. Isso não muda. Nenhum profeta pregou, transmitiu, divulgou além dessa mensagem. A unicidade de Deus. Então, isso são pontos importantes. O significado de que corrobora e mantém vigente é que vem reafirmar tudo o que havia nos livros anteriores, no que diz respeito à crença e atos de adoração. O Corão confirma isso, como a oração em si, como o jejum, como a caridade, a peregrinação. Os outros profetas praticaram isso. Não é uma coisa específica só para a nação do profeta Muhammad. Também colabora ou corrobora, como ele citou, com os outros livros também. Agora o segundo, é um dever para toda a gente, em sua diversidade de línguas e povos, apegar-se ao Corão e trabalhar segundo o que está disposto nele, seja o que está nele, sem se importar por quanto tempo cedeu a revelação, diferentemente dos livros anteriores, já que estavam destinados a povos específicos ou períodos específicos. Agora, os outros livros também a gente pode falar que eles foram específicos para um povo. Agora, a Torá foi específica para o povo de Israel, para os profetas de Israel, julgavam com ela. Era a lei deles, que foi revelada a Moisés. Agora, o Evangelho também foi para um povo específico, que é o povo de Israel, os seguidores de Jesus, que fazer sobre ele. Agora, o Alcorão foi para todos os povos, não é para um povo específico, por exemplo, para os árabes. Foi revelado somente para os árabes. Ou seja,
quem não é árabe não pode o que seguir, por exemplo, ou essas leis são específicas só para os árabes, ou seja, os que são gentios, ou vamos falar, os estrangeiros, não é o que obrigatório para eles praticar essas leis. Não, o Alcorão veio para toda a humanidade. Como o profeta foi enviado para toda a humanidade, o Alcorão também foi revelado para toda a humanidade. Então, é para todas as pessoas esses mandamentos, tanto para o árabe como o não árabe, ou seja, a palavra de Deus para todos, e não para um povo específico. Isso também é uma das diferenças entre o Alcorão e os livros anteriores. Depois Deus, o Altíssimo, fala: este Alcorão foi-me revelado para que com ele admoestar a vós e aqueles que ele alcançar, ou seja, sua mensagem. Ou seja, o profeta Muhammad fala: este é o Corão, foi me revelado, Deus revelou para mim, esse é o Corão, para que eu admoeste vocês, a vós, e aqueles que ele alcançar, ou seja, a mensagem. O profeta Muhammad admoestou, ensinou, instruiu. Depois, quando ele faleceu, os companheiros começaram a transmitir e a divulgar a mensagem, até chegar em nós, no Brasil, no outro lado do mundo. Chegou o que é a mensagem. Pelo que? Pela divulgação. As pessoas o que? Transmitindo a mensagem. Ele não foi revelado o que? Só para o profeta Muhammad e aqueles que ele alcançar, ou seja, em sua mensagem. Então é para todos o Alcorão, para todos os povos, para toda a humanidade. Então isso é uma coisa que é específica só para o Alcorão. Ou seja, os outros livros eram para povos específicos, não era o que para toda a humanidade. Até, como a gente vê nas antigas escrituras, até Jesus fala: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas do povo de Israel, ou da casa de Israel, ou seja, para um povo específico, como Moisés foi enviado para libertar os hebreus, também para um povo específico. Mas o profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade como misericórdia para a humanidade. Aqui o irmão Francisco, acho que no Facebook: eu tenho uma dúvida, eu posso acreditar na Bíblia ou somente no Alcorão? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Agora a Bíblia, resumindo, né? Porque ele vai citar o autor, mas a gente vai resumir aqui, para depois o quê? Para não ficar repetindo. A Bíblia em si, para nós, não é um livro que é sagrado, para nós muçulmanos. Mas, se a gente entender o que significa a Bíblia, ou Bíblia, como é no grego moderno, ela é um conjunto. Qual que é o significado? Um conjunto de livros. Não é um, dois livros, é um conjunto ali que tem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que são as cartas, né, que prevalecem. Agora, essas cartas, a gente acredita que Deus, o Altíssimo, por isso que é sempre bom que a pessoa prestar atenção, porque se a pessoa prestar atenção, automaticamente ela vai conseguir o quê? Entender sozinha. A gente falou que os livros sagrados são revelados para os profetas somente, que nós fizemos uma diferença entre revelação e inspiração. A inspiração pode acontecer com uma pessoa que não é profeta, mas a revelação é somente para os profetas, como a palavra de Deus. É só revelada para os profetas, como os livros sagrados. Quando eu falo a palavra de Deus, eu significo com isso os livros sagrados. Agora, esses livros que estão dentro da Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, a gente tem aulas, se a pessoa quer saber mais sobre isso, a gente explicou. Esses livros, muitos deles a gente não sabe nem quem é o autor,
Não conseguimos provar que, por exemplo, foi Mateus que escreveu esse evangelho. Vamos falar que foi ele, para facilitar o entendimento. Foi ele que escreveu. Ele é um discípulo. O que significa discípulo? Uma testemunha ocular, que viu Jesus, que conviveu com ele, que creu nele, segundo o quê? As narrativas deles. Agora, essa pessoa, para nós, ela não recebe o quê? A palavra de Deus, ou seja, não recebe revelação divina, como os profetas receberam, como Moisés recebeu a Torá, como Davi recebeu os Salmos. Então aqui eles acreditam que aquele livro eles escreveram, ou seja, os autores do Novo Testamento, como inspiração de Deus, ou do Espírito Santo, como eles falam. E também os judeus também acreditam nisso. A Tanakh, que é o Antigo Testamento do cristianismo, né? Eles também acreditam, os judeus, que aquilo que é a palavra de Deus, é sagrada, é revelada por Deus. Então essa é a crença deles. Nós não cremos o quê? Naqueles livros. Por exemplo, agora tem vários profetas ali que eles falaram o quê? Que foram revelados a eles livros. A gente não tem essa confirmação no Alcorão. Só o que Deus confirmou no Alcorão, que revelou a Torá para Moisés. Cremos. Não quer dizer que a gente crê o que na Torá em si, que está hoje presente. Mas cremos que Deus Altíssimo revelou a Torá. E Deus Altíssimo também fala no Alcorão que eles modificaram ela, que eles mudaram ela. Mas agora, por exemplo, você acredita no Alcorão, ele pode falar assim, logicamente falando, eu não acredito no Alcorão, então eu não acredito que isso foi o que? Mudado. A gente fala, não tem problema. Lê os manuscritos, estuda, e tu vai ver sozinho, tu vai descobrir o quê? Que isso é uma verdade. Não tem como tu desmentir ela. Esquece que ela está no Alcorão. Agora tu analisando aquilo que você chama crítica textual dos manuscritos, você vai ver isso. Que tem coisas que foi acrescentados, o palimpsestos que se chamam, que acrescentaram, tiraram coisa, modificaram. Eles mesmos falam, não é eu que estou falando isso. Se qualquer pessoa que ler. Ou seja, sempre teve o que é a mão do homem ali, mudando, modificando. Então não cremos o que nesses livros. Eles são sagrados para eles, sim. Por isso que trouxemos evidências do livro deles. Agora, por exemplo, quando uma pessoa fala, mas no meu livro fala para mim adorar Jesus. A gente fala, no teu livro não fala isso. Trouxemos evidência porque ele acredita naquele livro, que é inspiração de Deus, que é inspirado pelo Espírito Santo, por isso que trouxemos o quê? Do livro deles, para eles falarem o quê? Tá certo, esse é meu livro. Eu acredito nesse versículo, e aqui está dizendo para mim adorar somente a Deus. Concordo, entenderam? Mas nós, agora se tu for numa mesquita, tu não vai encontrar o quê? Uma Bíblia. Não vai encontrar o Novo Testamento, por exemplo, ou o Antigo Testamento. Você vai encontrar o Alcorão sagrado. Mas isso não quer dizer que nós, muçulmanos, não cremos que o profeta Moisés foi enviado para o povo de Israel, que o profeta Moisés foi revelado a ele a Torá, que Jesus foi enviado para o povo de Israel e a ele foi revelado o Evangelho, que Davi foi enviado para o povo de Israel e a ele revelado os Salmos. Cremos nisso, mas não cremos que isso que existe hoje é o mesmo livro sagrado que Deus Altíssimo revelou para eles, porque houve o que? Alterações, mudanças. Essa é a nossa crença sobre esses livros. E tem várias aulas para quem quer saber mais sobre isso. Aqui a irmã perguntou, a gente respondeu já que foi alterado. E como a gente falou, são um conjunto de livros. Agora tu vai falar o que? A Bíblia em si, às vezes as pessoas entendem isso. A Bíblia em si foi revelada a um profeta? Não. São vários profetas ali dentro, que tem livros, vários livros. Como a gente falou, tem livros que eles nem sabem, não tem como eles comprovarem que foi aquela pessoa mesmo que escreveu aquele livro. Não tem como comprovar. E também a gente sabe que não tem o que? Parágrafos. Que é aquilo quando é da mão do autor que ele escreveu. Eles têm o que? Manuscritos, às vezes depois de séculos.
Como que eu vou fazer uma comparação com esse manuscrito depois de 300 anos da morte do autor? Como que eu vou saber que é o mesmo manuscrito que o autor o que escreveu? O que me garante que isso não foi modificado? Ou aumentado? Ou tirado algumas partes? Por isso que tu encontra o que? Divergências. Para esse é sagrado esse livro, para esse não é. Por causa disso, um diverge com o outro. Ou às vezes, por exemplo, uma carta, Coríntios 3, não tem hoje no Novo Testamento, mas teve, fazia parte. Mas depois foi o que? Tirado. Qual que é o motivo? Porque não concordava com Coríntios 1 e 2. Tinha o que? Divergência entre essas cartas. Então isso aí é um estudo bem profundo. Saímos um pouco do assunto. Então isso está no Alcorão, no capítulo 6, versículo 19. Esse versículo que a gente leu, mostrando que o Alcorão foi revelado para o profeta Muhammad e também ele é revelado para toda a humanidade. Ou seja, o livro que foi revelado para todos os povos e não um povo específico, como os livros anteriores. Agora o terceiro, Allah Altíssimo prometeu preservar o Alcorão. E, portanto, nenhuma mão poderá deturpá-lo. Allah disse, em verdade, temos te revelado o Alcorão, e nós somos seu custódio. Aqui é dhikr, que é no original, né, a mensagem, que é o Alcorão. A maioria dos sábios explicaram o que é o Alcorão. Ele já traduziu o que como o Alcorão. Correto é traduzir o que como está, mensagem, e botar entre parênteses o que Alcorão. Porque não é a palavra que está no original. Em consequência, tudo o que contém nele é verídico e autêntico. Essa é a nossa crença. Como eles têm crença o quê? Que tudo que está na Bíblia é verídico e autêntico. Essa é a crença deles. Isso é do cristão, é claro. Agora, do judeu, ele crê no Tanakh, ou a Bíblia hebraica, podemos falar assim, que tudo aquilo é o que é verídico e revelação de Deus, é autêntico, como nós muçulmanos cremos. Agora, para analisar isso aqui é a tua crença. Isso é a crença da pessoa. Mas se isso está certo ou não, aí é um estudo, uma análise que a gente faz científica para ver se tudo que tem ali é o que? Correto. E também outra coisa, tem claro, ele não cita, aqui ele cita só 3. Tem outras coisas específicas que foi concedida só para essa nação, ou para o livro dessa nação, que, por exemplo, é o único povo que decora a palavra de Deus. É o único povo que decora a palavra de Deus. São milhares de pessoas que decoram o quê? O Alcorão. Ou milhões de pessoas o quê? Que decoram o Alcorão. Milhões e milhões de pessoas. Se a gente vai contar o que desde a revelação dele até hoje, quantas milhões e milhões de pessoas que decoraram o que é todo o Alcorão. Não é uma sura, um capítulo 2. Então isso também o que é particular para a nação do profeta Muhammad. Uma bênção de Deus, uma dádiva, que eles decoram o livro. E também isso também dificulta muito uma alteração. Agora, aquilo que é decorado por milhões de pessoas, se tu quer modificar qualquer letra, vão saber. Agora, tu pode fazer um teste. Pega o Alcorão de qualquer lugar do mundo. Aumenta o quê? Um sinal só. Não precisa uma vírgula. Aumenta um sinal. Não troca a palavra nem nada, mas aqueles sinais, como tem no hebraico, os sinais massoréticos, no árabe tem os sinais vocálicos. O que tu faz? Pega um sinal vocálico daquele e muda. Em vez de ser fatha, uma vogal A curta, coloca kasra, uma vogal I curta. Primeira pessoa que lê já sabe que está errado. E às vezes sem decorar, vai saber que está errado. Não é dessa forma, o Alcorão. Então é um livro, é diferente. O Alcorão, claro que tem manuscrito, tudo. Mas se não tivesse, não seria problema. Porque é um livro de coração para coração. Ele é transmitido oralmente. Não tem como tu falar. Agora vem uma pessoa que quer contestar. Como tem os orientalistas, todo mundo tem o quê? O direito, de acordo com o conhecimento, né? Liberdade de expressão. Agora a gente pergunta para as pessoas, é possível, logicamente,
as pessoas se juntarem, criarem um livro, e todas elas o que? Recitar da mesma forma. Ou seja, aqui está falando que um grupo criou um livro, todos eles concordaram em cada palavra, em cada vírgula, e todos recitam da mesma forma. É possível isso, logicamente? Vai falar para ti, não é possível, não tem como. Isso aqui é uma das evidências que o Alcorão quer. Não tem como ser um livro que é forjado. E outra coisa também do Alcorão, ele não tem o que? Contradição. Pode ler em capa em capa. Ah, eu achei contradição. Às vezes é teu entendimento errado. Não conhece, às vezes, língua árabe, nada. Lê uma tradução e acha, ó, aqui tem uma contradição. Então, isso é uma das evidências, são claras, várias evidências, mas a evidência, o que é mais clara, é como eu falei para vocês, é de um coração para o outro, o Alcorão, ele é recitado. Por isso que tem pessoas que não sabem ler e não sabem escrever, mas decoram o Alcorão. Por quê? Senta na frente do sheik, o sheik fica lendo para ele oralmente, e ele repetindo. O sheik lê, ele repete. O sheik lê, ele repete. Decora todo o Alcorão dessa forma. E não sabe o que lê. Não tem o Alcorão na frente dele lendo. Ou seja, o que o sheik recitou para ele, ele decorou daquela forma. Não vai ser diferente que nem uma pessoa que leu o Alcorão. Da mesma forma, como eu falei para vocês, se você entrar numa mesquita aqui do Brasil, no mesmo dia pegar um avião e vai para a mesquita o quê? De outro país, vai para a Europa, 8 horas tu está lá. Reza em outra mesquita na Europa, no mesmo dia, vai ver o mesmo Alcorão sendo recitado. Vai para a China, vai para o Japão, vai onde tu quiser. Vai ser sempre o mesmo Alcorão. Não vai ter o quê? Nada. Não vai ter modificado uma palavra, nem o quê? Uma vírgula. É a mesma coisa. É a mesma recitação. É a mesma palavra que vai estar ali. Ao contrário o quê? Dos livros anteriores, que foram o quê? Modificados. Agora, se a gente pega uma Bíblia, por exemplo, católica, é diferente de uma Bíblia evangélica. Uma Bíblia ortodoxa do Oriente lá, assírio, aqueles, é diferente. Tem menos livro que a católica e mais livro que as evangélicas. E aí? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber essa é correta, ou essa é correta, ou essa é correta? Isso eu estou querendo te falar é o que? Em modo geral, de livros. Imagina se eu entrar contigo nos manuscritos. Aí é muita coisa diferente. Mas isso estou falando aqui de forma geral, para a pessoa que entender. Aqui tem o quê? 73 livros. Aqui tem 72. Aqui tem 66. Qual que é o certo? Essa é correta ou essa é correta? Qual que é o certo? Qual que é revelada por Deus? Porque quem falar que tem 66 vai falar que os outros livros é o quê? Apócrifos. Não são o quê? Divinos, não são sagrados, canônicos. O outro também vai falar a mesma coisa. Ou seja, a tua está incompleta. Completa tem que ter esses 7 livros a mais, por exemplo. Então vai surgir o que? Aquela discussão. Claro, isso é tudo no Antigo Testamento, né? A divergência deles. Claro que teve no Novo Testamento, mas depois o que? Concordaram. Os 27 livros. Mas tudo isso é o que a gente está falando de uma forma geral. Imagina se a gente entra nos próprios versículos. Por exemplo, se a gente entrar em Marcos. Até o capítulo 16, Marcos. No último capítulo 16, até o versículo 8 está na maioria dos manuscritos. Os mais confiáveis. Agora os manuscritos que são atrasados, podemos falar assim, tem até o 22. Tem 12 versículos a mais. E aí o que a gente faz com esses 12 versículos? Por isso que vocês enxergam em algumas Bíblias que está presente e outras não. Só a maioria está presente. Todos esses versículos, mesmo eles não sendo o quê? Os manuscritos confiáveis. Como agora, se tu pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, Novo Mundo, aquela tradução, eles não lembram isso. Ali no 16 vai até o 8. É mais correto deles que a dos outros. Ou seja, são sinceros. Eles falam também, escrevem, ó, isso aqui não é confiável. Os outros versículos, que também entra em outra discussão, que é a parte da ressurreição. É tudo o que? Da onde saiu essa ressurreição? Ninguém sabe. A ressurreição de Jesus, a volta dele. Será que existiu? Aí o que? Botamos o que? Alguns traços para o que? Analisar. Essa aqui não tem em Marcos, essa parte da ressurreição. Vai ter em Mateus. Só será que serve como uma evidência que está em Mateus? Aí entra em outra o que?
que eu não quero entrar agora nessa análise. Então agora ele vai citar o quê? Quais são as novas obrigações para o Alcorão? Quais são as nossas, obrigações para com o Alcorão? Primeiro, devemos amar o Alcorão, valorizar a sua magnificência e respeitá-lo, pois é a palavra do Criador, a melhor palavra e a mais veraz. Então, a melhor palavra é a palavra do Criador, não é o que? Divergência entre nós. E a mais veraz é a palavra do Criador, por isso que ele cita isso, o autor. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Se alguém não entendeu algo, depois, agora o segundo, devemos recitá-lo, lê-lo, tratando de compreender as suas palavras, meditar sobre seus ensinamentos, suas histórias, para assim podermos discernir entre o certo e o errado e aplicarmos como nossa forma de vida. Isso aqui é importante para o muçulmano, principalmente o muçulmano que é recém-convertido, ele se acostumar, melhor falando, ou acostumar a si mesmo a procurar o que é o conhecimento, a entender a palavra de Deus. Ou seja, eu para me converter, ou a reconversão, como vocês preferirem falar, eu tenho que saber o que é aquela crença e não ser como eu era antes disso. Como assim? Agora as pessoas, às vezes, quando querem se converter, querem aceitar o Islã, elas não sabem os principais pilares do Islã. Ou seja, uma coisa que tu vai fazer o que todo dia. A crença, isso é muito importante a pessoa saber. Não adianta o que eu fazer a conversão e eu não sei o que, quem é Jesus no Islã. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque eu era cristão. Uma pessoa que era cristã, como que ela vê Jesus? É muito importante ela saber que aquela visão que ela tinha, aquele entendimento que ela tinha sobre Jesus é totalmente diferente no Islã. Que não faz parte do Islã esse entendimento, ou seja, um Deus, ou é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, a primeira criatura que Deus criou, e outras, claro, doutrinas, eu sei, em todas. Mas esse pensamento, essa visão que essa pessoa tem, é totalmente diferente no Islã. Agora, quando eu vou fazer minha conversão, eu não posso me converter crendo nisso. Porque é totalmente no Islã, a gente fala que isso não significa o que? Unicidade de Deus. Isso para nós é uma idolatria. Entendeu? Ou seja, o entendimento é diferente do islamismo para o cristianismo. E a mesma coisa para o judeu, quando vai se converter. A visão que ele tem sobre Jesus é totalmente diferente que a visão que o Islã tem. Ainda se a gente for colocar essas três religiões e ver Jesus nelas, o que a gente vai enxergar? Qualquer pessoa que pesquisar, querer entender, eu acredito que ela vai enxergar dessa forma. Vai enxergar no cristianismo uma exaltação, ou seja, uma elevação em Jesus. Elevaram tanto ele que fizeram ele um Deus. Por que eu falo fizeram ele um Deus? Porque no cristianismo primitivo ele não era Deus. Qualquer pessoa que leu sabe disso. Ele não era Deus. Não era o Deus que eles falam. Então, fizeram ele um Deus. Agora, se a gente for ver no judaísmo, foram negligentes. Renegaram ele, que fizeram ele de um falso profeta. E acusaram a ele a ser um filho do pecado, de um adultério. Agora, se tu vê no islamismo, o que é um profeta, mensageiro de Deus, tu vai ver o que é um equilíbrio entre essas duas opiniões. Um equilíbrio. Profeta, mensageiro de Deus, uma criatura de Deus, servo de Deus. Ou seja, como Moisés, como Abraão, mas foi concedido por um milagre. Uma coisa específica para Jesus. Mas se a gente vê essas três opiniões, agora uma pessoa que não é nem cristã, nem muçulmana e nem
judia, de outra religião, ou um ateu, tu pega e fala para ele, o que ele vai falar? Olha, essa aqui é mais equilibrada, ou seja, essa levou ele até, ou seja, esse ser humano se tornou o que é Deus, que é um ser humano, se tornou o que é Deus. E aqui o que renegaram, não querem nem saber, não acreditamos, é um falso profeta, não é o Messias esperado, ou seja, renegaram. E esses aqui falam, não, é um profeta, é mensageiro de Deus, mas não falamos que ele é Deus, é servo de Deus. Então, o que são opiniões o que diferentes. Mas se a gente for ver, no islamismo é mais próximo que o cristianismo, do cristianismo. Por quê? Agora eles concordam, os muçulmanos, que a Maria dele, que a mãe dele, a Maria, é virgem. Concordam? Que é a melhor mulher que Deus criou. Concordam? Diferente que os judeus. Agora, o muçulmano, a crença dele faz parte também o quê? No que está escrito no Novo Testamento, nos apócrifos, que eles não tomaram como canônicos. Isso é, por que não tomaram é outra questão. Mas eles não tomaram o quê? Aquilo como um livro sagrado, um livro revelado, inspirado pelo Espírito Santo. Mas também confirma o quê? Que está no Alcorão. Mas se a gente vê no outro lado, não tem nenhuma semelhança entre eles. Pelo contrário, se esse fala uma coisa, esse fala uma coisa contrária. Se esse fala preto, esse fala branco. Vermelho, azul. Amarelo, verde. Não tem nada a ver. Não consegue o que? Concordar em nada, a não ser nos livros o que? Revelados anteriores, que é o Antigo Testamento, que é sagrado para esse como é sagrado para esse. Só a interpretação é diferente. Cada um interpreta de sua forma. Os judeus têm um jeito de interpretar e os cristãos têm um jeito de interpretar. Os cristãos, a interpretação deles, querem provar ali dentro o quê? Que Jesus é o Messias, e os judeus querem provar que é outro que é o Messias, e não Jesus, ele vai vir ainda, não vem. Os cristãos acreditam que ele já vem. Ele já veio. Então, são diferenças que tem. Mas, no modo geral, como eu falei para vocês, a pessoa, como ela vai se converter não sabendo essas coisas? Ou é a mesma coisa para simplificar mais. Uma pessoa quer ser cristã, mas ela não sabe o que significa trindade. Agora, a maior crença, o maior dogma, a sua salvação, é você crer o que na trindade. Você fala, olha, eu quero me converter, mas eu creio só em Deus. Deus é o Salvador. Jesus é o profeta, é o mensageiro de Deus. Tu vai ser considerado cristão, não crendo na trindade, sendo o maior dogma que existe para eles. Então, a pessoa que tem que ter uma noção. E depois dela se converter, tendo essa noção, que é o básico, que todos têm que ter, a pessoa tentar o que? Entender. Quanto mais tu entende a religião, mais o que? Firma a sua fé. Tu consegue diferenciar o que é certo, o que é errado. Isso é muito importante. O que é mandamento de Deus, o que não é mandamento de Deus, o que Deus ordenou, o que Deus proibiu. Será que isso é lícito para mim? Será que isso é ilícito para mim? As histórias, aqui ele cita, as histórias que foram reveladas no Alcorão. O Alcorão, se a gente fosse falar dele, a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte, as histórias dos profetas, as lições, conselhos, provérbios, sabedoria. A segunda parte, a gente pode falar o quê? Que são os mandamentos de Deus o Altíssimo. Os mandamentos de Deus o Altíssimo. E a terceira parte é a unicidade de Deus. Falando sobre a unicidade de Deus. Que devemos somente adorar a Deus. Que é o que trabalha a fé da pessoa. A crença nos anjos, nos livros sagrados revelados, nos profetas, na predestinação. Então, é dividido aqui em 3 partes. Então é importante que o muçulmano ter esse conhecimento. Não adianta eu o quê? Falar, olha, eu sou muçulmano. Você não entende nada, até para te divulgar para a pessoa. Tu não vai conseguir. Então é bom sempre a pessoa que procurar o conhecimento.
Não estou falando para ti saber essas coisas que eu estou falando, essas divergências, isso aí não. Mas tu entender aquilo que tu crê. Quando for ter perguntado, imagina uma pessoa te perguntar e tu falar, eu não entendo nada. É difícil isso, essa resposta. Às vezes a gente fala com algumas pessoas na rua, tal coisa, que é o principal, como por exemplo a Trindade. Eu não sei o que significa isso. Eu escutei dessa forma. Ou seja, não sabe naquilo que crê. Como que ela vai ter convicção e certeza se ela não entende aquilo? Por isso que a pessoa que tem que entender principalmente o básico ali. O que Deus, o que o Altíssimo que ordenou a gente crer. Que são o que? Os 6 pilares da fé. Eu saber o que significa a unicidade de Deus. Para mim não cair na idolatria. Para mim saber que isso é unicidade, isso aí é politeísmo. Para mim saber diferenciar uma unicidade da Trindade, por exemplo. Eu sou unitário, não sou trinitário, por exemplo. Saber diferenciar essas palavras. Saber o que Deus, o Altíssimo, me ordenou a cumprir. Agora imagina se eu vou o quê? Seguir do jeito que eu quero. Porque tem muitas pessoas que entendem dessa forma. Ou seja, meu coração é bom, meu coração é branco e eu sigo da forma que eu quero. Agora os profetas de Deus não tinham um coração branco, não tinha coração mais puro que eles, mas eles seguiam os mandamentos de Deus. Não é como se fala hoje o que é só crer na graça, ou seja, crer que Jesus foi enviado, que morreu por nós, que foi ressuscitado e acabou. As leis deixa para lá, porque foram reveladas, se não é para ser cumpridas. Então nós muçulmanos é totalmente diferente. Temos que acreditar na graça de Deus, que Ele é o único Salvador, crer somente nele, mas também cumprir com as leis. Qual que é o propósito de Deus revelar mandamentos se não é para cumprir? Que se todo mundo está salvo, qual que é o propósito da revelação dos mandamentos? E a gente sabe, se a gente não cumprir os mandamentos, esquece agora a punição, a recompensa, vendo o mundo de uma forma geral. Se os mandamentos de Deus não são cumpridos, o que acontece na sociedade? O que a gente vê hoje em dia. Ou seja, a vida fica mais barata do que um telefone. Fica mais barata às vezes que R$10. Tu é morto por causa de R$10. Como que a sociedade ficou dessa forma? Se afastou o que do caminho de Deus. Daquilo que Deus falou, isso vocês devem cumprir, isso vocês devem se afastar. Mas se eu botar esse pensamento na cabeça das pessoas, está todo mundo salvo. É só crer, deu, está salvo já. Tem alguém que vai arcar com todos os teus pecados. O que tu quer fazer? Faz o que tu quer. Tu acredita? Acredito. Tá salvo, não tem problema nenhum de tu fazer tudo o que tu quer. Se tu creu, ou seja, as leis foram para nada. A revelação foi para nada. Qual que é o benefício? Então, tudo a pessoa que refletindo, querendo entender, vai entender essas coisas que eu citei. Vai entender o propósito. Claro que não vamos saber todo o propósito. A gente não tem conhecimento para entender a revelação de Deus toda, mas alguma parte que Deus, o que nos ensinou, vamos conseguir o que? Compreender. Aqui, irmã Fátima, por que devemos recitar o Alcorão em árabe? Porque a palavra de Deus é o árabe. Agora, o Alcorão em árabe é o Alcorão revelado por Deus. Se me trazer o que é o Alcorão em português, inglês, chinês, o que eu vou falar? Essa é uma tradução dos sentidos do Alcorão. Foi um homem que fez isso. Isso aí tem erro, tem acerto, vai ter erro gramatical ali, vai ter erro de tradução. É um homem, um ser humano. Vou divergir com ele em uma palavra e outra. Eu, como tradutor, vou olhar, não, essa palavra aqui não encaixa. No original, o mais próximo do original é essa palavra. Ele também vai divergir comigo, vamos começar a fazer um debate, ou seja, é do homem aquilo. Aquilo é para você ter o que? O entendimento do que é o Alcorão. Agora, quando falo o Alcorão, o livro dos muçulmanos, tu lê aquilo, os sentidos, até eles não falam tradução do Alcorão. Eles escrevem o quê? Tradução dos sentidos do Alcorão. E não o que do Alcorão. Não tem como traduzir o Alcorão. Mas tu vai traduzir uma coisa que é aproximada, para a pessoa saber o que é o Alcorão. Olha aqui, eu lendo em português, eu sei que tem história dos profetas, Moisés foi citado, Davi foi citado. Deus
ordeno no Alcorão para a gente ler, recitar nas nossas orações o Alcorão. Agora, uma pergunta. Se eu recitar esse texto em português, eu posso falar que essa é a palavra de Deus e recitar na oração? Qualquer pessoa, se pensar um pouco, vai falar não. Isso aqui quem escreveu foi o Helmi Nasser, que Deus tenha misericórdia dele. Isso aqui quem escreveu foi o Samir. Esse é o entendimento dele. O que é a tradução? É o entendimento do autor, do tradutor, sobre o que é a obra. O que ele entendeu dessa obra, desse livro? Ele lendo, o que ele entendeu? Ele traduziu. É o entendimento dele. Por isso que tu nunca vai ver uma tradução igual a outra. Porque o meu entendimento é diferente que o entendimento dele. Agora, tem várias traduções do Alcorão. Compara uma com a outra, tu vai ver uma diferente que a outra. Por que uma tradução? É o entendimento da pessoa. Eu acho essa palavra que é mais apropriada. O outro, não, eu acho essa palavra. Não, essa palavra é apropriada, correto, mas é uma palavra difícil para o leitor. Então, vou escolher uma palavra mais fácil para o leitor, para facilitar a leitura e o entendimento do leitor. São ideias que cada um tem. Como que eu vou entender esse versículo? Vamos falar que o versículo do Alcorão foi interpretado, presta atenção, de duas formas diferentes. Como que eu vou traduzir? Qual a interpretação que eu vou escolher para traduzir? Isso qualquer tradutor sabe o que eu estou falando. Então, o Alcorão é o árabe. O que o profeta recitou, que foi revelado a ele, que o anjo Gabriel ensinou ele. Esse é o Alcorão que a gente deve o quê? Orar. Agora, a pessoa que não sabe orar ainda, não decorou Al-Fatiha, essa sura já é o suficiente para ti o quê? Fazer as suas orações. Uma sura só, já é o suficiente. A pessoa decorar o quê? A sura da abertura, que é a primeira sura do Alcorão. Tem 7 versículos. Pessoa o quê? Se converteu. Primeira coisa que o profeta fazia, que passou sobre ele, ensinava as pessoas o quê? Falava para os companheiros, ensinar esse novo irmão a ler essa sura. Pessoa que vai praticando. Tem 7 versículos. Se tu ficar cada dia tu pegar um versículo, quer dizer que depois da sua conversão, por uma semana, tu já decorou o quê? Toda essa sura. Eu não consigo, não tem problema, decora meio versículo cada dia. Quer dizer que em 2 semanas você já decorou o que é essa sura. É bem pequena, a pessoa consegue o quê? Decorar ela. Tem pessoas que decoram em 2 horas. Convertidos, sentam, decoram. Depende da pessoa. Mas vamos falar que a pessoa tem dificuldade. Não há problema. Decora o que em 1 mês. Para ela o que? Recitar. E não recitar o que em português. Recitar o que? Em árabe. De acordo com o que ela conseguir. Eu não consigo pronunciar perfeitamente as palavras. Não tem problema. Pronuncia como você consegue. Aos poucos você vai melhorando. Agora a prática traz a perfeição, como é o provérbio. Ou seja, tu praticando cada vez mais, tu pega um nome, por exemplo, o meu nome, Ahmad. Eu não vou conseguir falar esse nome. Vou falar o quê? Ahmad. Tem várias formas que as pessoas pronunciam quando eu escuto. Mas agora se eu pegar uma delas e falar, vamos sentar aqui, vamos ficar aqui todos os dias. Vou ficar com ela 10, 15 dias, falando para ela Ahmad. E ela, depois que sair dali, também vai treinar na casa dela. Vocês acreditam que essa pessoa não vai conseguir falar? Vai conseguir falar. Só o que? Depois da prática. Não adianta tu querer falar uma língua que não é sua, que é totalmente diferente que a tua língua, tu quer falar no mesmo momento. Agora, a gente que é brasileiro, se um cara trazer uma palavra para a gente lá, vamos falar do persa lá, língua persa, o urdu, ou qualquer língua que for, o chinês, mandarim, tu acha que a gente vai pronunciar que nem eles, sem sotaque? Vamos ter o sotaque. Mas o importante é tu pronunciar corretamente. Agora, se a gente vamos falar porta no português, o certo é pronunciar porta. Vem um americano e fala para ti, porta. Tu entendeu ou não entendeu? Não entendeu. Mas ele puxou o R. É o sotaque da pessoa, ela não é o que brasileira que nem tu. Ela não nasceu no Brasil. Então isso aqui é normal. O importante é a pessoa pronunciar o quê? Corretamente. Se ela falar porta ou porta, eu vou entender da mesma forma. E tem brasileiros que pronunciam dessa forma, principalmente no sul, puxam R. A gente sabe, é o sotaque dele, é o jeito dele falar. O importante é que eu entendo ele me entende.
O cearense, quando vem o baiano, quando a gente fala, é totalmente diferente. A pronúncia, as palavras são as mesmas, mas a pronúncia, como eles pronunciam essas palavras, as letras, a fonética é diferente. Entendo ou não entendo? Entendo. Então isso não é o que, irmãos e irmãs, um obstáculo, e nem uma adversidade, e nem uma dificuldade. A gente tem que olhar para pensar positivamente. Sempre para o lado positivo, nunca para o lado que é negativo. Eu me converti, eu consigo sim decorar ela. Posso demorar um mês, não tem problema. O importante é que eu vou decorar ela. Ser uma pessoa que é determinada. Quando a pessoa, como Deus fala no Alcorão, e nós, por certo, facilitamos a recitação, ou seja, do Alcorão, para aquelas pessoas que querem o quê? Recitá-lo. Por isso que tu vê paquistaneses, indianos, chineses, recitam o Alcorão melhor que a gente que é árabe. Por quê? Sempre praticando. Desde criança eles aprendem, decoram todo o Alcorão. Às vezes árabes não conseguem recitar o Alcorão como essas pessoas. Por quê? Prática. A prática leva a pessoa o quê? À perfeição. Todos os dias a pessoa o que recita. Mesmo ele não sabendo árabe. Mesmo ele não sabendo o que significa o que ele está lendo. Mas ele o que decorou de forma o que correta. Mesma coisa você, se procurar uma pessoa, o Alcorão, você aprende com alguém. Pega aqui um irmão, já tem conhecimento, e deixa ele o que? Recitar na sua frente. Não aprende o que sozinho. Se tu aprender sozinho, vai aprender o que errado. E depois de ter aprendido errado, para mudar é mais difícil ainda. Então, tenta aprender o que? Corretamente. Então, a gente citou isso, né? Os ensinamentos, suas histórias. Agora o terceiro. Devemos seguir suas leis, exemplos, ordens e etiquetas e fazê-las parte de nossa vida cotidiana. Isso aí a gente o quê? Já explicou. Também uma coisa importante, a gente pode entender disso. No Islã, as leis, quando a gente fala, os mandamentos, para facilitar o entendimento, tem mandamentos que são o quê? Obrigatórios. Tem mandamentos que são facultativos. Isso é importante o muçulmano saber, principalmente quando ele o quê? Se converte. E principalmente aquele muçulmano que é antigo, que a gente pode falar o que se converteu faz anos, e não sabe essas coisas, e se ele enxerga uma coisa diferente do que ele é acostumado, ele o quê? Quer criticar, por falta de conhecimento. Agora, a pior coisa é a pessoa que querer obrigar as pessoas a cumprir com algo que Deus o Altíssimo que não ordenou, ou seja, que não tornou obrigatório. Ele tornou isso facultativo. Agora vamos falar que tem um jejum, como o jejum de Arafah. A gente sabe que tem uma grande recompensa, perdoa os pecados anteriores, do ano anterior, do ano seguinte, os pecados pequenos, uma grande recompensa. Mas ele em si é obrigatório? Não é. Agora a gente vê uma pessoa que está jejuando e vê um irmão que não está jejuando, está comendo naquele dia. Vai lá o quê? Criticar aquele irmão. Às vezes capaz de chamar o irmão de que de herege, chamar o irmão que de desviado, perdido, descaminhado, e os piores ainda capaz de falar o quê? Que é incrédulo, descrente. Tudo isso por falta o quê? De ignorância, por falta de conhecimento. Ou seja, ignorância, desinformação da parte dessa pessoa o quê? Foi ofender o que? O irmão. Sendo que aquilo é facultativo. Por isso que o entendimento, irmãos e irmãs, é luz para a pessoa. E para as pessoas que convivem com ela. As pessoas em volta dela, os vizinhos, a família, os amigos. Ela é o que? Uma misericórdia para essas pessoas. Ela é um bem para essas pessoas. Porque ela entendeu os mandamentos, o caminho de Deus. Quando a pessoa entende o que significa o caminho de Deus, a pessoa será uma misericórdia para as pessoas e não será um castigo para com elas. Mesmo elas não sendo o quê? Muçulmanas. Mesmo elas seguindo outra religião, vão falar, olha, essa pessoa é correta, essa pessoa é veraz, essa pessoa tem ética, essa pessoa tem educação, essa pessoa me respeita, essa pessoa respeita a minha crença. É outra coisa.
pessoa que entende a palavra de Deus. Mas uma pessoa que quer o quê? Praticar os mandamentos para falar o que ele pratica, quer tomar aquilo como que uma evidência que ele é o único crente. Ou seja, eu faço isso, eu rezo dessa forma, ninguém consegue fazer como eu faço. Esse pensamento fanático, ou eu sempre estou certo, todo mundo, o que é além do que eu falo é tudo errado. Essas pessoas acabam afastando as pessoas do caminho de Deus e não aproximando. E isso tem em tudo que é religião. Isso, pessoas dessa forma, têm em tudo que é religião. Acaba afastando as pessoas de qualquer religião que ela for e não aproximando. A pessoa, quando vê uma pessoa daquela, é como se chama aqueles que a gente fala o quê? Os julgadores. Parece que Deus Altíssimo falou: olha, fulano, para ti é a chave do paraíso e a chave do inferno, faz o que tu quer. Astaghfirullah. Parece que é isso. É esse o pensamento das pessoas. Parece que estão com uma chave na mão direita do paraíso e do inferno. Aquele lá não me agradou, fala ao contrário do que eu falo. Pro fogo, esse aí concorda comigo, esse aí eu vou pegar leve, esse aí vamos botar no paraíso. Então são julgadores, e o incrível que pareça, o que não tem o quê? Nem conhecimento para isso, nem conhecimento para saber os fundamentos básicos da religião. Por isso que Deus guia essas pessoas e faça delas o que? Pessoas que tenham misericórdia com as outras pessoas. Isso que a gente pede para essas pessoas. Depois é que ele narra um dito da Aisha, que é a esposa do profeta Muhammad, que Deus esteja satisfeito com ela. Ela fala que foi consultada sobre o comportamento do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. E ela, o que ela disse? Seu comportamento é o Alcorão. Ou seja, seu caráter, sua ética é o Alcorão. Em outra versão ela fala o que? Aqui ele não citou, mas a gente cita. Ela fala, ele é o Alcorão andando sobre a terra. Tem duas versões. Uma ela fala o quê? Que o comportamento dele é igual ao Alcorão, o caráter dele, a ética dele. E outra versão ela fala o quê? Ele é o Alcorão andando sobre a terra. Ou seja, a mesma coisa que o Alcorão estivesse sobre a terra andando. Ou seja, ele cumpria com os mandamentos o quê? De Deus. Ou seja, a melhor pessoa que descreveu o profeta Muhammad foi a esposa dele, porque é a pessoa que mais conhecia ele. Ou seja, a esposa da gente é a pessoa que mais conhece a gente. É aquela pessoa que sempre está com a gente em momentos que as outras pessoas o que não estão com a gente. Ou seja, tem momentos específicos que é entre o que o casal. Por isso um conhece o outro. E é sempre bom no casamento ter aquele o que a gente pode falar o companheirismo. Ter amor, é claro, mas ter também o que? O companheirismo. Além dela ser o que é a minha esposa, ela também é minha amiga. Isso aí é interessante, ela é minha companheira. É uma pessoa que eu posso confiar nos meus segredos. É uma pessoa que eu posso contar com ela para qualquer coisa. E ela também o que? Confiar em mim. Então, isso aqui precisa ter o que? No relacionamento, tanto do lado do homem como para o lado da mulher. Então, ela descreveu ele da melhor forma. Isso, claro, que é a minha opinião. Mas, da melhor forma, quem descreveu ele foi ela. Ou seja, não precisou usar muitas palavras, porque ela conhece ele de verdade. Falou ele a mesma coisa do que é o Corão, o comportamento dele. Aí depois, para te entender esse dito, se a gente fosse explicar só esse dito, a gente ia ficar o quê? Aulas explicando. Mas para a gente entender, seu comportamento é o Alcorão. Agora a gente vai ver o que? O comportamento do profeta e o que o Alcorão prega, para a gente entender esse dito dela. Agora, um exemplo só, para explicar rapidamente. O Alcorão fala para a gente falar boas palavras, belas palavras para as pessoas, no geral. Não especificou os muçulmanos, seus irmãos, não. E sim, no geral, para falar boas palavras. Se a gente vê as narrativas falando sobre o comportamento do profeta, sobre as suas palavras, o que os companheiros falam?
falam que ele tinha o quê? As melhores palavras, as mais belas palavras. Nunca xingou ninguém, nunca desgraçava ninguém. Ou seja, o caráter. Confirma com o que está o quê? Nesse versículo, no capítulo 2. Confirma aquilo que está nos ditos, o quê? Dos companheiros do profeta falando sobre ele. Ou seja, ele era aquela pessoa que mais cumpriu aquilo que o Corão o quê? Revelou, ou seja, foi revelado para ele. Quem que entende mais o Alcorão do que o profeta Muhammad? Ninguém. Se o Alcorão foi revelado a ele. Então, ele seguia cada versículo que estava ali. Ele praticava cada versículo que se encontrava o que no Alcorão. Por isso que o Alcorão em si chama ele o que? De misericórdia para a humanidade. Ele, por si, é uma misericórdia para a humanidade. Se tu lê a biografia do profeta Muhammad, tu entende a pessoa que ele é. Não é só os muçulmanos que conseguiram enxergar isso. Até as pessoas que não são muçulmanas, que estudaram a biografia dele, conseguiram ver esse homem. É um homem que você consegue ver o exemplo dele como um pai. É um homem que você consegue enxergar nele um exemplo como um filho adotivo. É um homem que você consegue enxergar nele um irmão, um primo, um sobrinho, um vô. Tudo isso tu consegue enxergar nele. E isso foi uma dos principais motivos que alguns não muçulmanos, pensadores, que escolheram como Muhammad o melhor homem da humanidade, por causa disso. Eles falam, agora se eu for pegar outras pessoas, por exemplo, Jesus, eu não tenho como saber esses aspectos da vida dele. Não tem como saber porque não aconteceu na vida dele. Não tem como eu analisar no total. Mas Muhammad eu consigo analisar ele como líder, como marido. Eu consigo analisar como que ele era. Será que o caráter dele com os pobres era que nem com os ricos? Tudo isso é uma análise que eles fizeram. Pessoas que não são muçulmanas e chegaram na conclusão que é o melhor homem que Deus o que criou. Opinião deles, pelo que eles leram. Qualquer pessoa que ler sobre o profeta Muhammad, mesmo não sendo muçulmano, vai ver que é um homem o quê? Com grande caráter, um homem veraz. Porque imagina as pessoas que o renegaram. O que falam dele? Olha, as pessoas que renegaram ele falam que ele era o que? Um homem verídico, quando foram perguntados. Falam que era um homem o quê? Com grande caráter, que era o melhor deles. Eles confirmam. Porque para os árabes, mentir acabou a reputação da pessoa. Nem que isso custe a vida deles. Era dessa forma eles. Eles, claro, que tinham a incredulidade deles, o politeísmo deles, claro, tinham. Mas na questão do caráter, eles guardavam aquilo. Eles tinham se uma pessoa sabe que eu sou mentiroso, olha como eles pensavam, para vocês entenderem aquela época. Se alguém sabe que eu menti uma vez na vida, eu prefiro ser enterrado vivo do que isso acontecer na minha frente. Desonra, humilhação. Imagina um cara ter falado que aquele lá é mentiroso. Para eles é melhor a morte. Como alguns falam deles, ser enterrado vivo é melhor para mim do que escutar alguém falar que eu menti. Então, esse caráter, a ética, eles tinham. Mesmo sendo que incrédulos. Quando foram perguntados, que nem o Abu Sufyan, ele não era muçulmano, não tinha se convertido ainda. Mas quando foi perguntado, falou a verdade. É o melhor dentre nós. Nunca mentiu. Honesto. A gente guardava os nossos pertences com ele. Agora eu quero viajar. Vou para... que eles iam muito para o Sham, que é a Síria, hoje, para fazer negócios. Eram comerciantes. Agora, quando eles estavam indo, eles deixavam que os bens. Agora, vamos falar que eu tenho um colar valioso. Deixava com quem esse colar? Com o profeta Muhammad. Antes dele ser profeta, era o que? Era uma pessoa que confiava. E também a gente entende que ele sendo profeta e eles desmentindo ele, não quiseram pegar o que? Os pertences dele. Olha para vocês verem. Como que eu entendi isso? Ninguém me falou. Mas presta atenção que quando ele vai fazer a migração, ele deixa o Sayyidina Ali, alayhi salam,
o primo dele, o genro dele, dormir no local dele. E o que ele permanece lá, o primo dele, por mais tempo, não faz a migração com ele? Ele falou para o primo dele o quê? Aqui tem pertences. Esse aqui é do fulano, tu entrega para ele. Esse aqui é do fulano, entrega para ele. Esse é da fulana, entrega para ela. Então ainda era confiável que, mesmo eles não crendo que ele é o profeta de Deus, confiavam os pertences. Porque sabiam que ele é uma pessoa que é honesta. E o Sayyidina Ali, ele o que? Devolveu para cada pessoa aquilo que o profeta o que? Ordenou. Falou para ele, ó, esse é de tal fulano, esse é de tal fulano. Também confiavam nele. Imagina, tu está sendo expulso do seu lar, sem dinheiro, sem nada. Hoje, nesse mundo que a gente vive, o que eu fazer? Os caras estão me expulsando da minha cidade, injustamente. Como eles estão sendo injustamente comigo, eu vou pegar os bens deles. O que eu tenho, por exemplo, me deixou uma joia, me deixou um colar, me deixou um diamante, vou levar comigo. Eu estou saindo aqui expulso injustamente, vou levar comigo. O profeta de Deus não pensa dessa forma. Não é porque ele me injustiçou. Isso é muito importante a pessoa entender isso. Não é porque a pessoa me injustiçou, eu posso injustiçar ela. Olha o que o Islã ensina. Não é porque ela me injustiçou, eu posso que injustiçar ela. Ela que vai arcar com o pecado dela perante a Deus Altíssimo. Não é porque ela me roubou que eu tenho o direito de roubar ela. Ah, ela me roubou, eu vou roubar ela. Não é dessa forma que o Islã ensina. Os direitos são deles. Você deve o que? Entregar para cada um o direito dele. Mesmo eles sendo o quê? Injustos. Pegaram os lares de vocês, expulsaram vocês injustamente, tomaram a riqueza de vocês, como eles fizeram, mas o que é deles volta para eles. Isso é o que? O entendimento profético. Isso é a ética profética. É o caráter profético que todo muçulmano que tem que entender. Como era o profeta Muhammad? Por isso que é muito importante a gente falar sempre o que? Da biografia dele. Ler. Não tem uma pessoa que foi descrita, ou seja, desde o seu nascimento até o último dia da sua vida, como o profeta Muhammad. Podem procurar isso. E é um desafio que eu faço. Me traz uma pessoa que teve tanta biografia sobre ela escrita como o profeta Muhammad. Completa. Ou seja, se a gente for falar agora de qualquer pessoa, eu conheço, a biografia é o quê? 2 páginas. E se vão escrever livro sobre ela, alguns acontecimentos e acabou. Não contam a infância dela, não contam a adolescência dela. O profeta Muhammad, tudo isso a gente o quê? Encontra. Até o que no nascimento dele. O que aconteceu? A gente tem narrativas. Antes da profecia dele, quem ele era, e também dentro da profecia. E a gente sabe que os profetas de Deus, eles são o quê? Protegidos contra o politeísmo, a idolatria. Ou seja, todos os profetas de Deus, antes de serem profetas, eles nunca adoraram o quê? Estátuas, santos. Ou seja, eram pessoas o quê? Monoteístas. Todos eles eram, antes da profecia, são protegidos, porque eles são escolhidos por Deus o Altíssimo. São escolhidos por Deus o Altíssimo. O significado do relato, o mensageiro de Allah, que passa sobre ele em sua vida e suas ações, era a personificação da sabedoria e leis contidas no Alcorão, pois seguiu e tomou como forma completa de orientação este livro. Isso é importante, a gente tomar o livro do Alcorão, o Alcorão, tomar ele como que um ciclo de vida completo para nós, para a gente seguir. Um ciclo de vida completo, como o profeta, que a paz sobre ele, tomou. Uma forma completa de orientação, este livro. Por isso, ele é o melhor exemplo a ser seguido para todos nós. Sobre isso, Allah, o Altíssimo, disse: há um belo exemplo no mensageiro de Allah. Há um belo exemplo. Deus fala: há um belo exemplo no mensageiro de Allah. Vocês, quando Deus fala isso para nós, é para a gente o quê? Tomar ele como exemplo. É a mesma coisa o professor fala: olha,
alunos. Eu vou contar a história hoje para vocês do Thomas Edison. Aí eles vão falar, por quê? Escutam a história, eu vou contar. É um homem muito determinado, esforçado. Eu vou contar para vocês o que ele inventou. E quando ele foi perguntado, falou, olha, 999 vezes, como é narrado nas narrativas, você fracassou. Ele fala, não. Olha como que ele entendeu isso. Eu não fracassei 999 vezes. Eu entendi que nessas 999 vezes eu não ia conseguir alcançar o meu objetivo. Então eu precisava mudar. E aí que ele inventa A lâmpada que a gente tem hoje. Então, o que a gente entende? Que os fracassos, a gente aprende com eles. Agora, se eu fracassei em tal coisa, eu tenho que fazer uma observação, uma análise. Será que eu não devo trocar? A gente vê vários alunos esforçados, mas se esforçam de maneira errada. E vemos alunos que não se esforçam muito, mas tem muito mais do que, a gente pode falar, chegaram muito mais alto do que aquelas outras pessoas que se esforçaram mais do que elas. Porque às vezes a gente está se esforçando em algo importante, mas tem algo mais importante do que isso. Às vezes a gente não consegue ver que a gente está andando errado. E quando as pessoas falam para a gente, fulano, essa estrada não te leva onde você quer. A gente se torna soberbo, arrogante. Não, eu estou certo. É dessa forma. Então tudo isso a pessoa tem que analisar. Mas agora o professor, voltando no exemplo do professor, quando fala o nome dessa pessoa, o que ele quer incentivar os alunos? A nunca desistirem. A tomarem ele como exemplo para conseguir realizar os seus sonhos. Por isso que ele lembrou essa pessoa. Deus Altíssimo lembra qual pessoa para a gente tomar como exemplo de vida, para a gente se orgulhar de ser companheiros, de ser seguidores dele, o profeta Muhammad. Deus toma Fala para nós tomar como exemplo o profeta Muhammad para a gente seguir, se orientar. Qual que é a profissão do profeta Muhammad? Ou dos profetas? Jesus, Moisés, Davi, Abraão, Noé, Adão e os outros profetas. A profissão deles é divulgar a religião. Então eu quero ser eu quero participar disso. Eu quero ser também um profissional como eles. Eu quero ter essa profissão, que é a profissão mais honrável. Não quer dizer que eu preciso trabalhar todo dia. Olha, eu tenho no fim de semana 2 horas vagas. Eu vou lá, vou divulgar a palavra de Deus. Vou chamar alguns irmãos e vou divulgar a palavra de Deus para as pessoas. Isso mostra a misericórdia que a pessoa tem no coração para divulgar a palavra de Deus. É um bem que foi concedido a você, uma dádiva que você deve compartilhar. Quanto mais tu compartilha, mais feliz você fica. Não acha que vai diminuir essa dádiva. Essa dádiva só aumenta, não diminui. A dádiva só aumenta. Que é a maior dádiva que Deus deu para o ser humano, o caminho. O caminho da salvação. O caminho do bem. O caminho dos profetas de Deus. Agora você, olha, eu tenho só 2 horas por semana. Nessas 2 horas, divulga. Eu não tenho, por exemplo, uma barraca, tudo bem, divulga no telefone. Olha, eu vou trabalhar 2 horas por semana no caminho de Deus. Num chat que tem. Vou ensinar as pessoas a crença, por exemplo. Vou ensinar as pessoas o que eu sei, o básico que eu sei, que eu aprendi de forma correta, vou passar para as pessoas. Eu tenho capacidade de colocar uma cadeira e uma mesa num lugar que passa bastante pessoas. Vou sentar lá e ver. Quem quiser ouvir, vou ensinar as pessoas. Os profetas eram dessa forma. Eles não iam só falar com a pessoa se ela vai se converter. Isso é errado, esse pensamento. Será que vai se converter? Tu tem que pensar primeiro que tu está fazendo aquilo para agradecer o Senhor. Como Ele te agraciou
com isso, com essa graça, como Deus agraciou você com essa graça, dando a você ela de graça, espalhe, compartilhe, transmite ela de graça também. Então, como que eu vou transmitir ela? Dessa forma. Eu consigo ali, boto uma cadeira e uma mesa. Qualquer pessoa que passar, eu entrego um folheto. Quer escutar? Quer? Não quer escutar? Que Deus guie, que Deus abençoe, não tem problema. O teu dever é o quê? Transmitir. Guiar não é teu dever. Só quem guia é Deus. Se Deus falou para o melhor homem que Ele criou, o profeta Muhammad falou para ele, e você não guia quem você ama, e sim, Deus guia quem quer. Esse versículo já é claro para a pessoa saber o quê? Que a orientação e o guia está nas mãos de Deus. Então ele fala, autor, por isso ele é o melhor de todos nós. Sobre isso Allah disse, há um belo exemplo no mensageiro de Allah, ou seja, de valor, de firmeza da fé, ou seja, a biografia dele é um belo exemplo para a gente. Se a gente estudar, a gente vai achar o quê? Exemplos em todos os aspectos das nossas vidas. Para aqueles que têm esperança em Allah, ou seja, ele é um belo exemplo para quem? Para quem tem esperança em Allah, desejam ser o quê? Recompensados no dia do juízo e recordam Allah frequentemente. Ou seja, aquela pessoa que tem o que? Esperança na recompensa de Deus, de querer obedecer a Deus da melhor forma. E quer essa recompensa o que? No dia do juízo final. Ou seja, crê no dia do juízo final, que é onde a gente vai ser o que? Recompensado. E outra característica que eles têm, outra qualidade que essas pessoas têm, e elas lembram de Deus frequentemente. Esse frequentemente a gente pode falar o que? De vários modos. Agora a pessoa pregando a palavra de Deus, está lembrando de Deus. A pessoa glorificando a Deus, está lembrando de Deus. Louvando a Deus, está lembrando de Deus. Exaltando a Deus, está lembrando de Deus. Tem várias formas da pessoa o que? Lembrar de Deus. Fazendo caridade, está lembrando de Deus. Cumprindo com os mandamentos de Deus, está lembrando de Deus. Então tudo isso aqui, irmãos e irmãs, o que? São exemplos. E se a gente for explicar cada um, cada versículo, cada dito profético, aquela explicação que eles merecem, a gente vai passar aqui o que? Horas e horas explicando. Porque são tantos benefícios que não tem como a gente o que explicar, a gente tenta o que? Resumir. Porque cada parágrafo, cada versículo, cada dito profético é um benefício atrás do outro. Se a gente ficar aqui o que? Horas e horas, ainda não vamos conseguir explicar nada. Conhecimento o que? Não tem fim. A gente o que? Todos os dias estamos aprendendo mais e mais. E não tem fim. Cada dia que a gente aprende, cada dia que a gente sabe o que? O quanto a gente é ignorante. O quanto a gente o que? Desconhecia. Quando a gente começa a ler os livros, quanta coisa eu desconheço. Sabe o verdadeiro tamanho dele. A pessoa, né? Sabe o verdadeiro tamanho dela. Então a gente parou aqui na página 73. Qual é a nossa posição em relação dos livros sagrados? Explicamos hoje. Vou trazer para vocês também versículos que tem tanto no Corão, como tem no Novo Testamento, como tem no Antigo Testamento. Fazer essa comparação que é interessante, tanto para o muçulmano como para o cristão, o judeu. A gente vê o que? Tem muitas coisas que a gente o que? Concorda. Tem muitas coisas que a gente o que? Concorda. Principalmente, a gente vai ver sobre a unicidade de Deus. Tanto o Antigo Testamento prega isso, tanto o Novo Testamento como o Corão. O bom caráter, a ética, todos eles também o que? Pregam, como a gente vai ver. Tem versículos que são o que? Bem parecidos. Tem versículos que são bem parecidos com outros versículos. Então a gente vai ver isso também, que é a próxima aula que ele vai explicar, né? Que é sobre a Bíblia, até que o irmão comentou. Claro que aqui a gente não vai explicar a aula que é assim mais aprofundada, detalhada, que não é o objetivo do curso. Falar sobre essas coisas, assim citar, entendeu? A gente tem outros cursos, outras aulas que a gente o que toca nisso. Para quem quer saber detalhes, quer saber
como que funciona, as traduções, a gente vai trabalhar muito. Os textos originais, os manuscritos, isso aí é um assunto muito profundo, não é qualquer pessoa que consegue também compreender isso e que precisa disso. Isso aí é mais um assunto mais acadêmico, científico, que a gente discute num curso que é para isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo, tem uma crítica para fazer, sinta-se à vontade. Aqui a irmã perguntando, que Deus abençoe ela, tem diferença de falar em árabe e falar muçulmano? Muçulmano, minha irmã, é uma pessoa que segue o islamismo, o Islã. Ou seja, para você entender melhor, quando eu falo o verbo viajar, o nome do verbo, eu falo que a pessoa que viaja, a pessoa que está em viagem, eu chamo ela de quê? Viajante. Ela está o quê? Em viagem. Ou viajou. Agora, a pessoa, quando ela o quê? Se submete a Deus. A gente fala, ó, o fulano se submeteu a Deus. O fulano se submete a Deus Todo-Poderoso. O que a gente vai falar dessa pessoa? O fulano é uma pessoa que submissa a Deus. Isso aí que significa o que? Muçulmano. O verbo aslama, quer dizer submeteu-se a Deus Altíssimo. E a pessoa que se submeteu a Deus Altíssimo, a gente chama ela de quê? De submissa, que é a palavra que é muçulmana. Ou muçulmano. Muçulmano para o homem e muçulmana para a mulher. Ou seja, uma pessoa submissa. É derivada do verbo que submeteu-se, ou submeter. É derivado que é desse verbo. Agora, a língua árabe é uma língua semítica, que os árabes o que falavam ela. Ou seja, não existe língua muçulmana. Existe o que? Língua árabe. Ou seja, os muçulmanos, a gente fala, para falar corretamente, uma grande parte dos muçulmanos falam árabe. Uma parte dos muçulmanos são árabes. Ou o Corão foi revelado na língua árabe. Mas a gente não fala o que? Língua muçulmana. Não existe. É a mesma coisa a gente falar o que? Língua brasileira. Não existe. Existe a língua portuguesa. A língua portuguesa existe. Mas agora existe a língua brasileira. Não existe. Tem muitas pessoas que falam isso às vezes. Tu fala, até os árabes falam. Então, terque Brasília. Sempre estão falando isso pra gente. Você fala português, brasileiro, Brasília, ou seja, brasileiro você fala. Ele não sabe que não existe uma língua chamada o idioma brasileiro. A língua brasileira não existe, é uma nacionalidade. Mas as pessoas não sabem e falam o quê? Os árabes, tu fala brasileiro? Eu falo não, eu falo português. Brasileiro eu não falo. Entendeu? É a mesma coisa. Então, um é nacionalidade, a gente pode falar. Aqui não seria a pessoa que segue o islamismo, né? E o outro é a língua em si, que é a língua árabe. Tem alguém que ficou com alguma dúvida, não entendeu algo no Instagram? Aqui a irmã fala qual o sentido de memorizar o Alcorão e não saber exatamente o que está escrito, sendo que a pessoa não sabe o árabe. Qual que é o sentido disso? Isso aqui é outra bênção, outra dádiva de Deus Altíssimo para a nação do profeta Muhammad. Que o profeta fala num dito, minha irmã, que para dizer sobre ele fala: não penseis que Alef, o Lam e o Mim é uma letra. E sim, Alef é uma letra, o Mim é outra letra, o Lam é outra letra. E cada letra tu vai ser recompensado no Corão que tu lê por 10 recompensas. Cada letra. Imagina uma página, quantas letras tem. Então, mesmo tu não entendendo o que tu está lendo ali, Deus Altíssimo que vai te recompensar pela essa tua intenção de tu querer o que? Aprender a palavra de Deus.
de tu querer recitar a palavra de Deus, como Deus revelou. A pessoa que será recompensada. E fora o que ela traz de paz espiritual, a palavra de Deus. O que ela traz de paz espiritual, tanto no coração como no local que ela está sendo recitada. E fora os outros benefícios no dia do juízo final. Vai ser elevada as pessoas de acordo com aquilo que decoraram do Alcorão. Vão também interceder sobre familiares por causa do que recitaram do Alcorão, do que decoraram. Serão colocados no pai e na mãe coroas na frente de todo mundo, porque os filhos decoravam o Alcorão. Tem vários benefícios. Mas se tu quer dizer o benefício, agora, de não saber exatamente o que ele está recitando, isso aqui o que ele decora quando ele é criança. Não quer dizer que ele não vai saber o que ele está recitando. No momento que ele está decorando, ele não sabe, porque uma criança tem 6 anos, 7 anos. Ou seja, uma dádiva que Deus Altíssimo concedeu para essa nação, que não é os maiores que só decoram o Corão. Criança de 6 anos decora o Corão, 7 anos decora o Corão. Não é os maiores, os sheiks, os sábios que decoram o Corão. As crianças também decoram o Corão. Então, nesse exato momento que eles estão decorando o Corão, eles não sabem, são crianças. Mas depois o que? Vão aprendendo o que significa, mesmo não sabendo o que é língua árabe. Vão aprendendo aqui, isso aqui, a pessoa explica, o sheik para eles, significa isso, isso aqui. Essa palavra significa isso, isso aqui. Ou seja, facilita até para elas o que? Aprender a língua árabe, porque elas sabem a pronúncia, sabem pronunciar corretamente as palavras. Facilita para elas também a escrita, tudo isso, a pessoa decorando a palavra de Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus, quem decora, ela tem uma pronúncia melhor, até na língua árabe. Ela fala melhor que a pessoa que não decora o Corão. Ou seja, as letras é mais a gente pode falar mais claras. Fala melhor que aquela pessoa que não decora o Corão, porque o Corão ele também facilita a pessoa falar as palavras. Porque a pessoa que consegue pronunciar a palavra do Corão corretamente vai conseguir pronunciar qualquer palavra na língua árabe corretamente. Também outro benefício que tem. Então tem vários benefícios. Só na parte da fé, se você quer dizer isso, são milhares de benefícios. São milhares de benefícios. Aqui a irmã perguntando, que Deus abençoe ela, o banho substitui o wudu? Ou seja, ela está querendo, vamos explicar o que ela quer dizer. Uma pessoa tornou-se a ela o banho obrigatório. Ou seja, ela deve tomar o banho. Está em estado de impureza, o que é maior. Então ela está querendo dizer, se eu tomar só o banho, sem fazer o wudu, ele serve, é isso que eu entendi dela. O correto que ele serve. Por quê? Porque o wudu ele é o que? É recomendado. Recomendado no banho, durante o banho. E não o que é obrigatório. E como a gente sabe que tem uma regra nas leis islâmicas, que o menor entra no maior. Logicamente, falando isso, qualquer pessoa vai concordar comigo. Agora, o que a gente purifica no wudu? Membros, que são 4, que são os obrigatórios. Vamos falar todos os membros que a gente purifica, que é as mãos, até os pulsos. Lavamos a boca, o nariz, o rosto, os braços, até os cotovelos, incluindo os cotovelos, a cabeça, os ouvidos e os pés. Agora, tudo isso, a gente lava ou não lava no banho? Lava. Tudo isso é obrigatório o muçulmano que lavar no banho. Então, o menor entra no maior. A gente vai lavar isso e mais. Vamos lavar as outras partes. Por exemplo, isso aqui que a gente não lava no wudu, vai lavar. Isso aqui que a gente não lava no wudu, vai lavar. As canelas, as coxas, vai lavar. Vai lavar todo o corpo. Entendeu? Então, o que é menor entra no maior. Logicamente falando, o que é maior o que é menor entra no maior. Então, se a pessoa se esqueceu, faz parte da sunna. É recomendado a pessoa fazer o que? Como o profeta fazia, que era sobre ele o banho. E a gente tem aulas e aulas falando sobre isso, quem quer ver, explicando com detalhes. Então, é recomendado, como é em todas as escolas, recomendado a pessoa fazer o que? O wudu.
para ter o que mais recompensa e para a gente seguir o versículo que a gente leu agora, a Surat Al-Ahzab, que para a gente tomar o profeta Muhammad, o mensageiro de Deus, como um belo exemplo. Então é o versículo que a gente citou que agora há pouco. É melhor. Se a pessoa se esqueceu, não há problema, ela pode fazer as orações, pode tocar no Alcorão. Se foi depois da menstruação, não tem problema, pode fazer o jejum, a oração, não há problema algum. Ou seja, ele serve. Aqui, irmã, é verdade que quando recita a sura da abertura É verdade que quando recita a sura da abertura não certo, a oração não tem validade. Isso aqui a pessoa tem que entender que isso que é o problema, que às vezes as pessoas entendem dessa forma e começam a passar. Agora as escolas, quando falam que... Isso aí a gente não estudou ainda, só a gente vai estudar agora. Já em 2 cursos a gente vai começar a estudar o capítulo da oração. Agora quando os sábios eles falam sobre a recitação, quem recitar incorretamente Al-Fatiha, a oração dele é inválido. Eles têm uma coisa, qualquer pessoa que tem conhecimento entende o que eles querem falar. Tem uma coisa que se chama o quê? Qudra, ou seja, capacidade. Agora uma pessoa que não tem capacidade de recitar, não tem capacidade de recitar, ou seja, tem a língua enrolada, não consegue recitar, tu vai falar que toda oração dele é inválida, então para que rezar? Se toda a minha oração vai ser inválida, para que eu vou rezar? Então fala para ele o quê? Não reza, que Deus Altíssimo te perdoou e deu. Isso logicamente seria o mais certo. Mas eles falam ali, quando eles falam isso aqui, eles citam com aquela pessoa que tem capacidade de aprender. Que tem capacidade de aprender. A pessoa que não tem capacidade de aprender, tem várias narrativas, ou seja, opiniões. Uma delas é a pessoa faz o quê? É tasbih, ou seja, fica falando Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tem outras que ficam o quê? Em silêncio, como a escola da Hanafiya. Ou seja, a pessoa quando está rezando, a leitura do imã, da pessoa que está lendo, já serve para quem está o quê? Atrás. Por causa de um dito profético que o profeta fala, que é para sobre ele, que a leitura do imã é a leitura o quê? Dos orantes. Então, toma o quê? Como a mesma leitura, mesmo não recitando, não há problema algum. Mas isso, para vocês entenderem, é quando a pessoa tem capacidade. E Deus Altíssimo fala no Alcorão, e Deus não coloca sobre nenhuma alma aquilo que ela não tem capacidade de suportar. Então, é isso que eles querem falar, os juristas, com a pessoa. Mesmo eles não falando ali, claro, a pessoa entende. Aqueles livros que eles fazem, sempre eu falo, é para pessoas o que entendem. Eles não fazem o que para uma pessoa que não entende, para não entender o que de forma errada e falar, olha, o Islã é dessa forma. Como acontece às vezes. Não, ali eles estão falando da pessoa que tem o que? Capacidade. Agora uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que é árabe, ou seja, a língua dele é língua árabe. Se ele lê, por exemplo, em português, a tradução do Samir, por exemplo, na oração, o que a gente fala para ele? Tua oração é inválida. Tu tem capacidade, você é árabe. Por que tu leu o quê? Em português. Mas agora uma pessoa que leu, você na escola daqui da Abu Hanifa, se uma pessoa que leu em português, depois de anos de tentar e não conseguir, leu o quê? Vamos falar em persa, ou a língua que ela for. A gente o que fala para ela? Que ela não tem capacidade, a gente vê. Não invalidamos a oração dela. Porque é uma pessoa que não tem capacidade para aprender. E nisso tem o que? Várias opiniões. Tem uns que falam que fica em silêncio, outros sábios falam que a pessoa que glorifica a Deus, exalta a Deus, louva a Deus. E outros falam que, como é a opinião do Abu Hanifa, pode ler nessa situação específica, pode ler o que em outra língua. Ali ele fala o que? Na língua persa, que era o que tinha no tempo dele ali, no lado dele ali, que era no Iraque, né? Que eles falavam. A língua persa, até hoje falam, né, no Irã ali. Então, ele fala especificamente o que é essa língua. Porque era a língua o quê? Que se encontrava ali com ele. E alguns sábios da escola falam, não, ali quer dizer qualquer língua. Não é a persa em si, porque não tem uma evidência, nem do Alcorão, nem da Sunna, falando que é só a língua persa. É uma opinião que a gente não pode falar também que é correta 100%. É um ser humano acerta e erra.
Mas a pessoa que deve se esforçar para aprender. Como a gente falou, olha, pessoa 7 versículos. Se ela pegar, vamos falar, em cada semana pegar 2 versículos, um mês ela decora. Um mês ela consegue decorar esses 7 versículos, falando do jeito que ela conseguir. Tu não vai ser o que julgado, a não ser de acordo com a sua capacidade. Agora eu sou uma pessoa que me converti com uma idade mais avançada. Não tenho uma boa pronúncia. Não quer dizer o quê? Que a minha reza vai ser o que? Inválida, porque eu não tenho essa capacidade. Eu tentei, é dessa forma que eu consigo o quê? Recitar. Toda pessoa tem o quê? Um limite. Agora tu pega um aluno, tu vê, ele recita o Corão, tu vê dessa forma. Vai lendo. Claro que vai melhorar, mas ele tem um limite. Não pode querer fazer uma pessoa, isso é em qualquer coisa. Agora, se eu treinar, me esforçar, quero ser um jogador de futebol, eu não tenho o que? O talento, o dom, por exemplo, qual que é o maior jogador hoje? O Messi. Eu não tenho aquele dom, eu vou praticar, correr, ter um bom preparo físico, posso conseguir, habilidade, vou melhorando. Não sei chutar com a perna esquerda, vou treinando, consigo chutar, mas eu vou ser igual àquela pessoa, eu tenho um limite. Olha, eu chego até essa parte aqui, além disso eu não consigo o quê? Mais evoluir, a gente pode falar isso. Isso qualquer treinador de futebol sabe. Tem um limite a pessoa. Se fosse possível, todo mundo ia ser o quê? Igual todo mundo. Agora, se eu estudar, eu vou ser que nem o Einstein. Eu vou me esforçar, vou pegar agora livros de física, daqui a 2, 3 anos eu estou que nem ele. Cada um foi facilitado o quê? Para aquilo que foi criado, como o profeta fala que é sobre ele. Alguém ficou com alguma outra pergunta? Não entendeu algo? É isso que a irmã perguntou aqui, outra pergunta, a gente respondeu, graças a Deus. O que ela está falando aqui é um comentário que dos convertidos que já têm uma certa idade e muitos sem condições intelecto para aprender o árabe. Sim, a gente o que entende. Aprender o árabe é diferente. Agora, não acha que tem pessoas que acham que se a gente se converter devemos aprender o árabe. Não é dessa forma. Só preciso que aprender a ler o primeiro capítulo do Alcorão em árabe. Da forma que tu conseguir. Hoje em dia tu pode o quê? Agora não consegui um professor, não consegui uma professora. Tem alguns programas, aplicativos, que repetem, por exemplo, o versículo 100.000 vezes, se tu quiser. Só fica ali apertando repetir. É uma forma de você decorar, facilita também. Tem aplicativos que tu acha ali no Play Store, que tu consegue repetir os versículos em árabe quantas vezes você quiser. Então tu fica ali, apertando, escutando. Quando escutar aquilo 100, 200 vezes, tu vai conseguir o quê? Pronunciar. Eu não estou conseguindo, esse final não estou conseguindo entender. Pede ajuda. Sempre é melhor o que ter um professor, como a gente falou. É o mais correto. Mas se a pessoa não encontrar, por exemplo, a pessoa tem programas, aplicativos que ajudam isso, facilitam bastante a pronúncia da pessoa. Então, isso que é o acompanhamento do convertido, né? É uma coisa que é lamentável falar isso, mas é uma realidade. Eles não têm esse acompanhamento. Ou seja, não tem um tempo, não tem a gente pode falar um site ou grupos organizados. Eu não estou falando grupo, eu vou fazer meu grupo, vem. Aí eu fiz um grupo, vamos lá. Até os grupos que eu tenho, é só para aulas ao vivo. E eu sei, eu não sou muito organizado. Então, estou falando uma coisa organizada. Um site organizado, com professores, professoras, que aquele muçulmano, quando se converte, tem esse site para ir. Tem um acompanhamento por 2, 3 meses, não precisa muito, mas ali aqueles 2, 3 meses, o início, para ensinar o básico, até para a pessoa que se firmar. Não tem isso, infelizmente. Estou falando da língua portuguesa, nas outras línguas eu não conheço, não sei. Estou falando no português, que eu saiba, não tem. Tem grupos em WhatsApp, mas esses grupos você sabe como funciona. Entendeu? A pessoa não evolui, se ficar lá 1 ano, 2 anos, não tem o quê?
Não falo que não tem benefício, só não o benefício que ele precisa, a pessoa. Por isso que isso aí tem que ser o quê? Muitas pessoas, não? Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Isso aí tem que ser uma pessoa que tenha tempo, uma pessoa que pode ficar atrás do telefone o quê? Por horas ali me ensinando. Ter, por exemplo, acompanhamento não só dentro do grupo, agora fora do grupo. Olha, minha irmã, às 7 horas da noite a gente vai marcar para a gente o quê? Recitar tal sura. Minha irmã, às 8 horas da noite a gente vai marcar para aprender quem é Jesus no Islã. Entendeu? É uma coisa o quê? Não tem, infelizmente. Que Deus facilite, não tem. Por isso que a gente fala isso com muita tristeza. Que Deus facilite o quê? Pessoas que conseguem o quê? Cumprir com isso. Porque precisam o quê? De um acompanhamento. Até nós, muçulmanos, não precisamos. Precisamos de pessoas o quê? Que ensinam a gente. Se a gente parar no tempo e não aprender, também é a mesma coisa. Precisamos o quê? Evoluir, se tornarem pessoas melhores todos os dias. E o conhecimento é uma das formas que faz a gente o quê? Se firmar na religião. Então isso ainda não temos. Dessa forma que eu citei, não temos. A gente pode o quê? Para facilitar isso, organizar irmãos que estão disponíveis, irmãs disponíveis, para fazer um grupo entre os divulgadores, os sheiks, e organizar isso. Por exemplo, cada grupo de 5, 6 pessoas. Esse grupo tem 5, 6 pessoas na internet. Se a gente juntar 50, 60 pessoas, divulgadores, quantas pessoas tu consegue ensinar? Se cada uma delas tiver, por exemplo, por semana, só 2 horas. Imagina 60 pessoas, cada uma com 2 horas para ensinar pela semana. Quantos convertidos? Tu pode pegar numa sala, 3 convertidos. 3 irmãs com uma irmã, ela ensina as 3. Muita gente bagunça, tem que ser pouca. Como aqui no Zoom, abre a câmera e ensina essas irmãs. Dá, é só o que é planejamento, união. Por isso que o profeta fala, que eu passo sobre ele, a força de Deus está o que? Na união. Ou seja, a união, quando a gente está unido, o que? A gente é socorrido por Deus. A gente é exaltado por Deus Altíssimo. Mas quando cada um está no seu lado, quer fazer o que quer entender como que é, aí fica o quê? Dessa forma que está, infelizmente, falando. Então, que Deus abençoe todo mundo e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e perdoe nossos pecados, e guie todas as pessoas para o Islã, para a senda reta, e firme nossos corações na senda reta. E facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.